vamos agora ao capital. Como que você tem? Qual que é o valor ideal? É 20 mil aqui no caso do Hugo? É 15, 40, são 100 mil, R$ 1.000, dá para começar? Vamos lá. Por que eu expliquei essas coisas antes? Porque sempre vai depender do que você está vendendo. 20 mil, no caso do Hugo, dá para ele vender muita coisa. Agora, o exemplo que eu dou, se ele for vender ônibus, carro, talvez não seja um capital tão bom. O que para muitos segmentos é um ótimo capital para começo, 20 mil, para outros não é tão grande. Então, é a primeira variável, assim, né? Chegando, eu vou tentar ser um pouco mais profundo do que isso, falar que depende do segmento, tá? Mas isso eu preciso falar para vocês. Depende do que você está vendendo. Imagina que você tem 20 mil. 20 mil para quê? É para vender copo descartável. Pô, beleza, né? É um bom capital, dá para comprar bastante copo, dá para vender bastante copo, vai tirar um faturamento legal. Agora você tem 20 mil para vender ônibus. Pô, não dá para comprar nenhum, talvez seja pouco. Então, entender isso vai te ajudar a você falar, pô, por isso que eu falei primeiro, você entender o ticket médio, você entender onde está o seu produto, porque às vezes o produto é barato, mas pede muito, então você precisa de um capital para bancar as entregas durante 30 dias. Por isso que eu expliquei tudo isso, porque eu preciso chegar nessa parte. Depende um pouco do que você está vendendo, tá? Aí você fala, pô, Sérgio, mas como é que eu acho então? E aí quer dizer que se eu não tenho nada, eu não consigo vender nada? Não, calma. E aí aquela justamente a explicação que eu estava dando para o Hugo aqui. Existe 3 maneiras, basicamente, de você trabalhar na sua empresa. Eu não vou falar aqui qual que é a melhor. Você vai precisar chegar nessa conclusão de acordo com a sua realidade. Mas tem uma empresa, um modelo de empresa, né? Na maioria não, mas tem uma que gosta de trabalhar de uma maneira conservadora. Exemplo, do Hugo, como você falou com um capital de 20 mil, eu vou tentar trazer sempre o seu exemplo, beleza? Se você não se incomodar. Então, imagine que você tem 20 mil. Tem empresas que falam o seguinte, não, eu tenho 20 mil, eu vou participar de licitações que tenha menos de 20 mil, porque eu tenho esse capital para poder comprar, né? Eu estou falando de 20 mil de custo, né? Não de valor de venda, de custo. Então, eu tenho 20 mil, eu vou participar de licitações onde o meu custo não supere os 20 mil, aí eu compro, eu entrego, eu recebo e eu não corro o risco de ficar sem capital. Então, eu sempre trabalho dentro do valor que eu tenho de capital. Se no caso for 20 é 20, aí eu aumento, né? Eu faço a entrega, tenho a minha margem de lucro, eu vou para 25. Então agora eu começo a trabalhar com 25. Agora eu estou com 40. Então você vai subindo gradativamente. Essa é uma maneira muito conservadora, tá? Você assim não corre riscos de dar calote em ninguém, porque você tem esse capital, você consegue arcar com esse custo inicial da compra, né? E depois quando você receber, você aumenta o caixa da sua empresa, beleza? Essa é uma maneira. Existe uma outra maneira que é totalmente o extremo, tá? Que é aquilo que eu falei pro Hugo. Você não trabalha com nada. Você trabalha, você não tem nenhum real e você quer chegar e fazer o seguinte, não, eu quero participar aqui para vender carro, é uma licitação de 4 carros. Vai gastar, sei lá, 280 mil reais. Eu não tenho nada, mas o que eu vou fazer? Eu vou participar da licitação, depois que eu ganhar, eu vou comprar o carro, eu não vou ter o dinheiro para comprar o carro, vou pedir para entregar, pedir para eles faturarem para mim daqui 30 dias e quando o órgão público pagar, eu pago eles. Tem gente que gosta de fazer isso. É totalmente alavancado, você não tem nada, você tem só negociações, né? Você negociou com um, vendeu para o outro e você mesmo não tem o dinheiro para nada. É seguro isso aí? Dá para fazer? Cara, dá, mas assim, eu acho que é um risco extremo. Se você está precisando de dinheiro, está precisando para, né, pode ser uma opção, mas eu não acho que é a mais segura, tá? E tem, claro, o meio termo, tá? Que é você ter 20 mil e você trabalhar com licitações ali na base de 40, 50, um pouco a mais do que o que você realmente tem. Por quê? Porque você sabe que as entregas não necessariamente vão ser de uma vez, principalmente se for pelo sistema de registro de preços, vão ser entregas picadas, né? E você vai ter essa flexibilidade de conseguir negociar com o fornecedor para pagar daqui 20 dias, daqui 30 dias. Então, por mais que apareça um pedido grande, eu tenho 20 mil, mas chegou um pedido de 50, eu tenho a flexibilidade de negociar com o meu fornecedor e falar, olha, eu te dou 10 mil agora, 10 mil daqui a um tempo e depois eu quito contigo, pode ser? Então, se você já tem um bom relacionamento, você consegue negociar tudo. Então, se porventura pedirem tudo de uma vez, você ainda consegue negociar com o seu fornecedor. Então,
dentre esse cenário, você tem que entender qual o nível de risco que você quer correr, né? Agora, Sérgio, então quer dizer que não dá para trabalhar sem capital? Dá, e tem gente que trabalha, tá? Eu conheço algumas pessoas que trabalham assim, ou começaram assim pelo menos, né? Hoje em dia já não estão mais porque conseguiram ganhar as licitações, entregar, receber o dinheiro e agora tem um caixa, tem um capital. Mas o que eu aconselho você fazer para você minimizar um pouco o seu risco, caso você queira começar sem capital, fazendo totalmente alavancado, assim, é começar com produtos que têm um valor baixo, porque pelo menos você consegue não se endivida tanto se der algum atraso no pagamento, a multa é menor, né? A multa, o que eu digo de cartão de crédito, passou no cartão, ou então a empresa deu um boleto, aí quando atrasa tem uma multa do boleto de 10% só porque atrasou. Então fica uma multa menor, onde você não vai sofrer tanto, né? Começa com pedidos de R$1.000, R$2.000, e aí você fala, mas será que tem pedidos de R$1.000, R$2.000? Tem bastante coisa assim, né? Eu estava conversando hoje à tarde, inclusive, com um aluno, que ele vendeu o quê? Na cotação eletrônica, ele vendeu micro-ondas, vendeu televisão, vendeu bebedouro, né? São coisas que tem um ticket médio não tão alto, né? Nada comparado a um carro, mas também não é a coisa tão pequena, não é, sei lá, uma caneta que custa alguns reais, né? São coisas mais caras, custa aí algumas centenas de reais. Então são coisas mais caras e você consegue ter uma margem legal. Então você trabalha, vendeu, aí você fala, qual que é a margem de lucro ideal? Eu sei que é a próxima pergunta. Vai depender bastante, tá, galera? Depende muito de produto para produto, de segmento para segmento, depende um pouco da, como é que eu posso dizer? Da licitação que você está participando. Tem licitação que tem mais gente, tem licitação que tem menos gente. Cada licitação acaba sendo uma história. Você vai entender, conforme você for participando, que tem processos que você vai brigar e, minha margem está apertada e perdeu. E tem licitação que você vai chegar lá e falar, só tem isso aqui, ganhei com preço altão, beleza. Então, é muito da licitação. Tem dia que a galera vai participar, tem licitações que a galera não encontra, depende do portal também. Tem várias coisinhas ali que vão te ajudar. Posso fazer uma pergunta? Claro. O atestado de capacidade é feito para todas as empresas? Não. O que é o atestado de capacidade técnica? Vamos lá, vou tentar explicar um pouquinho mais a sua dúvida. O atestado, ele é um documento emitido por aquela empresa que você já vendeu. Então, vou dar um exemplo aqui. Faz de conta que você comprou da Império uma garrafa igual essa aqui, bonitona, de alumínio, comprou uma garrafa dessa. Você, empresa, CNPJ, né? Sei lá, Júlio Salvador Limitada. E aí eu chego para você e falo, Júlio, sabe aquelas 10, 20, 30 garrafas que eu entreguei para você? Sei, eu preciso que você me faça um atestado de capacidade técnica. Então eu vou te mandar um modelo, se você puder, coloca o papel timbrado da sua empresa e assina para mim, por favor. Beleza. E aí o que você vai escrever? Você vai chegar lá e colocar assim, eu já vou mandar para você pronto, né? Mas o que você vai assinar? Você como o cara que comprou de mim as garrafas. Júlio Salvador, né? Representante da empresa, ou dono, sócio, proprietário da empresa Júlio Salvador LTDA, declaro para os devidos fins que comprei da empresa Império, HBD, CNPJ, os seguintes produtos. Se possível, coloque inclusive a nota fiscal, conforme nota fiscal número tal. E aí você coloca 2 pontos e monta um quadrinho ali e coloca 10 garrafas de alumínio medindo tantos, com capacidade para, sei lá, essa garrafa deve ter uns 700 ml de capacidade, enfim. Aí você coloca data e assina. Esse documento é o que vai me ajudar quando eu for participar de uma licitação, a apresentar ele. Eu quero vender garrafa. Tá aqui, ó. Eu já vendi garrafa. O Júlio é uma empresa que eu já vendi. Você pode, inclusive, consta aqui a nota. Se você quiser, eu até te apresento a nota, beleza? E também está resolvido. Então, o atestado é um documento que ele é como se fosse individual, não é um documento coletivo, né? A pergunta que você fez, pelo que eu entendi, se é feito para todas as empresas. Não, é um documento feito entre duas empresas que tiveram alguma relação de compra e venda, né? E aí geralmente quem emite o atestado foi a empresa que comprou. A que comprou declara, digamos assim, que comprou o produto da empresa
XYZ, beleza? Então, a finalidade do atestado, para que serve esse atestado, né? É bom vocês entenderem. Pô, o atestado ele serve para o órgão público falar assim, não, realmente eu estou comprando esse produto de uma empresa que não é um aventureiro, ou não é uma empresa que, né, ele já vendeu esse produto antes, inclusive tem uma empresa aqui que declarou que já comprou dele. Então, tá tranquilo, né? Ele vai me entregar. Essa é a finalidade do atestado, beleza? O atestado pode ser emitido tanto por uma empresa privada, assim como eu e você, Júlio, tá? Ou quanto um órgão público, que não deixa de ser uma empresa. Tem que ser uma empresa, tá bom? Mas a empresa não necessariamente tem que ser um órgão público. Show de bola? Deu para entender mais ou menos como que funciona o atestado? Boa noite. Geralmente tem que ter 10% de capital social em cima do total da licitação, né? Depende, Rafael. Depende. Esse termo, essa parte do edital, geralmente ele vem lá na habilitação, na parte de habilitação, na habilitação econômica e financeira. Lá, a maioria dos editais, eles vêm falando o seguinte: se analisado o seu balanço, o balanço que você tem que apresentar, os seus índices são 3 índices, eu vou confundir os nomes, mas se eu não me engano é solvência geral, liquidez seca e liquidez corrente, se eu não me engano. Analisar os seus índices, se ele não der superior a 1, aí sim eu vou analisar o seu capital social, e aí sim ele tem que dar 10% do estimado. É do estimado? Não, do valor contratado. Aí, alguns editais colocam o valor estimado, alguns colocam do valor ganho, né, arrematado. Então, se por acaso os seus índices não derem superior a 1, se por acaso você está ganhando uma licitação de 2 milhões e os seus índices eles forem superiores a 1, quer dizer que você não é uma empresa endividada, então ele não vai analisar o seu capital social. Claro, um ou outro edital, já vi, que além dos índices ele pede também o capital social, mas a maioria não é assim. A maioria, ele só analisa o capital se os seus índices forem inferior a 1, tá? Para quem não sabe o que eu estou falando, galera, eu vou tentar dar um norte aqui bem rapidamente. Na licitação, você tem que apresentar alguns documentos da sua empresa e um deles é um balanço, né, da empresa. O balanço não é obrigatório, mas alguns editais pedem o balanço. E geralmente, quando ele pede o balanço, ele vem com essa cláusula que foi a que o Rafael colocou, né? Eu falei, estou falando o Júlio aqui, mas é o Rafael. Que o Rafael colocou, que é apresentar 10% do capital social em cima do valor que você está ganhando. Só que essa cláusula, ela só vem se por acaso os índices do seu balanço, né, que são algumas contas que você faz, inclusive no edital ele vem trazendo a fórmula, não der superior a 1. Se der superior a 1, quer dizer que a sua empresa tem uma boa saúde financeira, digamos assim, tá? E aí, com base nos índices, ele não vai olhar isso. Show de bola? Acho que deu para entender, né? Não lembro se são 10%, são limitados a 10%, se não me engano, tá, Rafael? É o máximo de 10%, então ele pode pedir menos, mas eu acho que tem um teto de 10%.